Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. E hoje vamos falar de um alerta que é feito neste mês dentro das cores temáticas da saúde com o Setembro Vermelho. Vamos falar do diagnóstico, do tratamento e principalmente da prevenção das doenças cardiovasculares, que segundo o Ministério da Saúde são a principal causa de mortes no Brasil. E para a gente abordar esse tema tão importante, estamos recebendo hoje aqui a cardiologista Gorete Moraes, que é preceptora da FMBRUSP. Doutora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço o convite, é uma honra. O que a gente pode definir como doenças cardiovasculares? Quais são essas doenças que compõem esse conjunto? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente está englobando doenças que têm foco coração e os vasos, né? E essas doenças são múltiplas e estão em vários sistemas. Então, quais seriam as doenças que a gente mais vê por aqui, né? Que a gente mais trata de forma corriqueira e que são muito importantes de serem vistas nesse momento como alerta. Então, a gente vai falar sobre as doenças como a base delas, que é a hipertensão, que também está envolvida em doenças do próprio coração. Doenças do coração que podem envolver o músculo, doenças do coração que podem envolver a capa que reveste esse coração. Também doenças que envolvem diabetes e doenças que entupirão os vasos levando ao infarto. Então são doenças que acometem o coração, que entopem os vasos na periferia e podem levar ao AVC. São doenças que podem entupir os vasos que irrigam os rins ou a nossa visão. Então, na verdade, são doenças que atingem o nosso coração e os vasos que vão irrigar outros órgãos e órgãos nobres. Então, são doenças que hoje a gente tem em torno de 400 mil mortes que se remetem, ou seja, 30% das mortes estão remetidas diretamente às doenças cardiovasculares. Ou seja, mata muito mais do que todas as outras doenças juntas, mata muito mais do que a neoplasia, mata muito mais do que as doenças do trânsito, mata muito mais do que o uso de tóxicos. Lembrando que essas outras causas também podem estar envolvidas com doença cardiovascular. Então, quando a gente começa a falar sobre prevenção de doença cardiovascular, a gente está falando sobre uma mudança de paradigma, né? A gente está falando sobre um olhar onde nós temos que debruçar sobre esse ser humano, né? E tentar prevenir essas doenças, porque elas matam e debilitam, né? Nesse sentido de prevenir, sempre que eu escuto falar das doenças cardiovasculares, o pessoal fala bastante dos fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Eu vou até mais longe que isso, né? Então, assim, durante muitos anos a gente trabalhou sobre fatores de risco. Quais eram esses fatores de risco? A gente falava sobre hipertensão, sobre o diabetes, sobre o uso do tabaco, sobre o sedentarismo que hoje vem com força total, né? Então, até 20 anos atrás nós falaríamos sobre o sedentarismo, mas ele não seria estrela, né? Hoje, não movimentar-se é tão ruim quanto fumar. Então, são fatores de risco. Antes desses fatores de risco, existe uma coisa que chamam hábitos de vida. Então, se há 20 anos a nossa grande preocupação era fazer a prevenção da doença cardiovascular e dos seus fatores de risco, hoje a gente dá um passo para trás ainda, né? Mais um passo para tentar essa prevenção ser mais precoce. É sobre hábitos de vida. O que eu posso fazer na minha vida para não desencadear fatores de risco que vão me levar à doença cardiovascular? Então, hoje a história que a gente conta, ela é um pouco mais precoce. Então, eu falaria assim, que um indivíduo que não se exercita, um indivíduo que tem uma alimentação muito rica em ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Ultraprocessado é um alimento que vai passar por vários tipos de processos químicos e físicos e vai ser deteriorado, vai produzir substâncias ali que são nocivas à saúde. São as embalagens que a gente rasga. Tudo que a gente rasga é ultraprocessado, né? E aí, então, dá vazão a uma dieta que seja mais naturalista. Então, alimentos frescos, que foram cozinhados em casa, né? Então, isso é uma grande pedida. Na vida corrida que a gente tem, com a forma como a gente acelerou a nossa vida, né? A gente prejudicou vários outros pilares que são importantes para não desenvolver esses fatores de risco. Um dos mais importantes é o sono. Quem dorme bem hoje? Quem vai pegar, por exemplo, em torno das 14 horas, 15 horas, vai falar assim, não toma mais cafeína, café não vou tomar mais. Ah, não, TV eu não assisto depois das 16 horas. Celular, não, meu celular eu vou deixar aqui só depois das 18 horas, só no dia seguinte. Pouquíssimas pessoas, né? Então, a vida ficou muito rápida, a modernidade trouxe hábitos que são nocivos, e isso acaba prejudicando pilares que são fundamentais para a nossa saúde. Então, esse sono também acaba sendo prejudicado. Então, a gente falou do sedentarismo, a gente falou da alimentação, a gente falou do sono. E um isolamento social.
eu acho interessante que a gente fala das redes sociais, mas as redes sociais, elas não são tão sociais, né? São redes que não têm conexões verdadeiras. Gorete, não tem conexão na internet? Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou dizendo que as histórias que se entrelaçam, se emaranham e se costuram nas redes sociais são histórias que são feitas sem uma conexão próxima de um humano com outro humano. É esta conexão próxima, quando um reconhece o outro, que traz para ele a tranquilidade, a serenidade de uma expressão verdadeira. E quando eu tenho um indivíduo conectado com pessoas, ou com animais de estimação, né, ou com grupos, trazendo uma identidade para ele, eu trago saúde, eu trago a salutogênese. Então a gente vem perdendo essas conexões verdadeiras e profundas que são o combustível para uma expressão verdadeira do seu eu. Então isso seria um outro problema, nessas conexões que ficam cada vez mais raras, porque as relações estão mais rasas, né? Então eu pego meu celular e eu converto, tenho lá 5.000 amigos. E eu tenho 5.000 amigos, não, eu não tenho 5.000 amigos, eu tenho 5.000 contatos. Mas eu sentei aqui e conversei durante 3 horas com você e estabeleci uma conexão, que é verdadeira, né? Podem existir sim, mas a conexão próxima, ela tem ficado em uma quantidade muito menor. E isso tem levado as pessoas à sensação de solidão. E a solidão também mata mais. Uma outra forma é, o mundo tão acelerado não dá tempo de você contemplar, né? Então, quem é que senta aqui? A gente está num lugar lindo, não tá? O campus é lindo, né? Tem árvores gigantes aqui dentro, né? A gente tem os passarinhos, tem a horta ali no fundo. Quantas vezes a gente para e contempla aquele local para gerenciar o nosso estresse? Não, a gente está aqui, aí a gente olha no relógio, a gente sai aqui, não, são 17 horas, tem que sair correndo, meu filho está na escola, ou senão já são 16h30, tem outro compromisso, e os compromissos se emendam. Então, gerenciar o estresse também... Desacelerar um pouco. Então, são hábitos de vida, e olha só onde a gente foi parar, a gente estava falando da doença cardiovascular, vier um pouco para trás para olhar o holofote, né? Então a gente pode dizer que a cena final, né, o filme que se mostra da doença cardiovascular tem holofotes ali que são os fatores de risco, mas quem ilumina esses fatores de risco são hábitos de vida inadequados, né? E o uso de tóxicos, né? Então assim, a gente vai ter um consumo cada vez maior de bebida, o uso de tabaco, e são substâncias nocivas à saúde que são preveníveis. A gente pode prevenir doenças a partir disso, então a suspensão dessas drogas não permitiriam que outros fatores de risco se expressassem. Então quando eu estou trabalhando ali na questão de pilares, né, de hábitos de vida para não ter fatores de risco, eu estou falando sobre isso. Então, no meu entendimento, prevenção de doença cardiovascular, ela começa muito antes. Quando eu monto o palco da vida ali, a forma como eu vou nutrir esses holofotes, esse fator de risco para ele não aparecer, é o meu hábito de vida. E é isso que a gente tenta estimular. Qual que é a importância, diante de todo esse contexto, desse mês do Setembro Vermelho, dessa campanha que coloca os holofotes sobre esse tema? A importância de nós colocarmos essa história para ser contada, né? Então, assim, se em relação aos nossos pais, era importante falar para eles assim, ó, não fume para não infartar, controle a pressão para não ter um AVC, controle o colesterol para não ter um infarto. Hoje eu vou falar assim para eles, olha, vamos não fumar, mas vamos também caminhar. Estamos no supermercado, olha aqui, tem um saco de bolacha incrível. Mas esse saco de bolacha, por que a gente não pega essa aveia com essa banana, mistura e faz uma bolachinha natural aqui? Tem super rico em fibra, né? Vai ter a banana que ali adoçando de forma natural, sem utilização de açúcar, nenhum ultraprocessado. Então, eu acho que neste momento, esse Setembro Vermelho, ele vem nesse contexto de falar assim, ó, estamos morrendo. A cada 2 segundos no mundo, um indivíduo entre 30 e 70 anos vai morrer. Isso é um absurdo. São mortes preveníveis, porque quando eu falo que eu tenho fatores de risco modificáveis, eu estou dizendo que essas pessoas poderiam não ter morrido. Então são vidas que se perdem. E aí, além das vidas que se perdem, a gente tem que falar, por exemplo, dos pacientes que vão sofrer sequelas disso. Então, esse Setembro Vermelho vem para me dizer assim, vamos tentar não infartar, vamos prevenir controlando os fatores de risco. Se eu tiver um infarto, esse é o mês onde a gente tem que abordar toda a dimensão da cardiologia, né, na verdade. E aí eu conto para vocês em detalhes uma proposta que foi nossa e que é muito importante para esse Setembro Vermelho. Então eu tenho que falar assim, olha, eu vou ter um infarto, eu tenho que ensinar a reconhecer os primeiros sinais do infarto, para que na medida que eles comecem a aparecer, a intervenção seja rápida.
tratando rápido o infarto, eu não vou ter insuficiência cardíaca, que é a via final, então, aí dessas doenças todas. Então, esse Setembro Vermelho tem essa vertente, é dizer, o que você pode ter, como você pode prevenir, educar a população em massa, fazer o letramento desta população. O mais importante, quando a gente trabalha na área médica, quando a gente trabalha com o ensino, é entender que a base da saúde é sobre educação. O desenvolvimento humano é feito com educação. Não existe como desenvolver pessoas, não existe como desenvolver serviços se não desenvolver pessoas, né? Então, nós aqui na faculdade, nós temos essa função e temos essa missão, além de educar os alunos, além de dar aula, é difundir conhecimento. Somos difusores do conhecimento. Nós temos o privilégio de estar numa universidade que me dá ferramentas de pesquisa. Então, pesquisas são feitas, dados são levantados, informações são coletadas. O que o estudioso deve de fazer com isso? Ensinar o aluno, ensinar o futuro médico, ensinar a comunidade, letrar a comunidade para poder tratar-se. Porque o cuidado, ele está centrado no indivíduo. E o indivíduo, ele é o agente modificador. Então, dentro da faculdade, a nossa missão é levar esta informação para o maior número de pessoas, para o maior número de profissionais e, consequentemente, para o maior número de pessoas que não são da área da saúde e que serão servidos por essa população da área da saúde. O que eu quero dizer é que médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, todos eles juntos prestam assistência. Durante esta assistência, estamos letrando os nossos doentes, estamos ensinando os nossos doentes. E a prevenção, ela cabe aí. É o ato de educar. Dentro dessa proposta de difusão, de estarmos na faculdade, em 2022 a gente criou um movimento que chama Virada Cardiológica. Então, em 2022 a gente sentou e falou assim, olha, o que a gente pode fazer, né, para poder chamar, né, colocar o holofote sobre esse problema, que é um problema de saúde pública, né? Então, assim, eu gasto um dinheiro absurdo, né, no nível já terciário, porque eu não fiz o básico. Então, olha só, primário, unidade básica de saúde, o secundário ali para socorrer a gente nos pequenos hospitais e o nível terciário nos procedimentos mais complexos. Da mesma forma, eu poderia colocar, quando eu faço bons hábitos de vida ali na unidade básica de saúde, eu oriento bons hábitos de vida, eu não preciso colocar ele no ambulatório de especialidade para tratar fator de risco e, consequentemente, eu não vou tratar esse cara lá no serviço terciário, fazendo uma cirurgia de revascularização, porque ele entupiu a coronária dele. Bom, montamos a tal da virada cardiológica, e a virada cardiológica ela acontece agora no mês de setembro, acontece perto do Dia Mundial do Coração. Então a gente, geralmente entre o dia 25 e 29 de setembro, a gente aloca uma data que é entre sexta e sábado, e a gente faz uma série de palestras gratuitas. Então a gente monta o evento de forma totalmente gratuita, a gente vai atrás de patrocínio. E aí esse evento é aberto para todos os profissionais de saúde, para todos os estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, de fisioterapia, de qualquer área afim, para que a gente possa levar o que a gente tem de melhor no conhecimento médico, aquilo que a gente tem de mais atual e também de prevenção. Então, para quem tiver interesse, agora em setembro a gente vai ter a nossa virada cardiológica e aí depois eu faço a chamadinha da virada para convidar vocês, porque vai ser sensacional. A gente vai ter palestras falando da prevenção, palestras sobre o futuro de alguns procedimentos e falando sobre o nosso dia a dia normal aqui dos infartos. Ok, doutora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já com o Ligado na Universidade. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a cardiologista Gorete Moraes para falar sobre as doenças cardiovasculares e o Setembro Vermelho. Bom, doutora, no bloco anterior a gente falou bastante sobre essa questão do estilo de vida, né, de hábitos saudáveis, mas eu tenho uma dúvida, quando procurar um médico? Muita gente só procura quando tem algum sintoma ou alguma doença cardiovascular já. Quando que a gente deve procurar? Existe também, sei lá, alguma idade específica que mesmo que eu não tenha nada, eu começo a ir procurar um cardiologista? Como que funciona isso? Do ponto de vista prático, assim, vou te falar o que acontece hoje e vou falar para você o que eu imagino como o lugar ideal. Certo. E o que a gente tem preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, do que acontece hoje?
minha pressão subiu, eu vou no cardiologista. Eu tô sentindo uma batedeira. E aí a questão da pressão a gente divide aí com a nefrologia a importância do diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, né? Então, o comum é uma queixa e a ida ao cardiologista. Então, ele sente uma batedeira, uma falta de ar, ele vai até o cardiologista. Quando isso aparece e ele vai ao médico, já existe uma doença possivelmente instalada. Então, é como se eu já tivesse chego no final da estação, entende? Então, assim, eu já tenho algo instalado que eu vou precisar intervir ali, né? O que eu sugeriria, né? Então, assim, eu tenho uma mãe que é hipertensa, eu tenho um pai que é hipertenso, a gente sabe que a hipertensão arterial sistêmica ela é multifatorial, né, para sua apresentação e para o início da doença. Então, o que é importante é que a gente vá monitorando essa pressão ao longo do tempo, né? Com 18, 20 anos, um monitoramento, né? Então, uma medida de pressão quando vai no médico, né, ou quando vai num posto de saúde. Então, esse monitoramento seria muito importante. Começou a passar de 12/8, procura o cardiologista, procura o médico, passa pelo nefrologista. Eu fiz uma glicemia no dedinho lá, estava na rua, deu alterado. Passa no endocrinologista, passa no clínico, se não souber quem procurar. Mas passe no médico para avaliar a qualquer sinal de perda de normalidade. Então, é muito importante que a gente se atente ao nosso corpo, né? A gente preste um pouco mais de atenção. E eu falo de novo, num mundo onde tudo está tão acelerado, né, nós temos uma velocidade muito rápida, a gente acaba não dando importância para os sinais que o nosso corpo emite, né? Então a gente tem aquela nossa história e esses pequenos sinais que vão se manifestando e muitas vezes a gente não acaba não dando a devida importância. Vai deixando para lá, né? Vai deixando para lá. Então o pedido aqui, ao menor sinal de desconforto, você percebeu que é um sinal de que uma coisa que você não tinha, é uma pressão que subiu, é uma sensação de coração que acelerou, faltou um pouco ar, procure, né, o atendimento médico, né? Vá ser avaliado por um médico. Qual médico? Você pode começar com um clínico, ou se você achar que realmente já tem alguma outra conotação, vá com um cardiologista, vá com um endócrino. Passar pelo clínico geral às vezes é bem confortável porque ele direciona para outro profissional de forma adequada, né? Sempre penso dessa forma, do mais simples ao mais complexo, né? Além disso, o que é preconizado? A gente não fala que as pessoas precisam passar pelo médico regularmente aí até os 30 anos. A estratificação de risco cardiovascular, sim, a partir dos 30 anos. Então, o indivíduo de 30 anos acaba estratificando. E o que é essa estratificação? É uma conversa com o exame físico, com exames de sangue. E essa estratificação de risco cardiovascular, ela acontece avaliando colesterol, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, eu vejo se ele é sedentário, eu vejo se ele faz uso de tabaco, para tentar elaborar o risco de ter uma doença cardiovascular. Nos indivíduos que já têm uma doença cardiovascular instalada, esses indivíduos eu também estratifico, de novo. Eu estratifico a chance de ter a dor, ou seja, eu avalio esse cara que chegou agora aos 30 anos com uma possibilidade dele ter uma doença cardiovascular, ou eu pego um indivíduo que já tem a doença cardiovascular e estratifico com esses dados para dizer qual é a chance que ele tem, se é baixa, se é moderada ou é alta, dele ter então eventos, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, o que a gente chama de desfechos não favoráveis, né? Então, todo indivíduo que pode estar doente, que já está doente, ele vai ser avaliado. E aí é fácil a gente entender, ao menor sinal, procura ajuda. Mas aí tem aquela população que não tem nada. E o que eu faço? Eu acho que a gente mantém as crianças no pediatra o tempo todo, né? Por que não manter o adulto com uma visita pelo menos anual para avaliação de saúde, né? Então, a avaliação de saúde é ver se tem uma anemia, né? Deixar no local registrado, no médico registrado, todos os meus antecedentes, né? Então, eu sou filho de alguém que teve um tumor, meus pais morreram de câncer, meus avós morreram de AVC, meus tios tiveram um infarto, né? Pai e mãe ali com doenças mais importantes, são diabéticos, são hipertensos, isso tem que estar registrado. Toda vez que você, enquanto médico, olha um prontuário desse, um profissional de saúde baixa um olho no prontuário desse, num posto de saúde, num consultório, num hospital, num pronto atendimento, ele vai saber que ele tem informações que ajudam ele na condução do doente. Imagine você que ele vai regularmente, né?
E aí essa pessoa está andando na rua de carro, tem um mal súbito, bate o carro e vai para o hospital. Chegando no hospital, que informação que a gente tem? Nenhuma. Então, se a gente estiver, por exemplo, no sistema SUS ou no sistema privado, e a gente abre o prontuário desse doente, eu tenho uma série de informações que vão favorecer o atendimento. Né? Então, eu já tenho lá documentado, por exemplo, será que eu infartei dirigindo, bati meu carro, e além de eu ser uma vítima de trauma, eu de repente não sou infartada? A gente tem muito. A gente tem bastante, tá? Além disso, de 18 a 30 anos é muito importante. Por quê? Lembra, a vida mudou. Todo mundo rasga tudo o tempo todo. Nós temos adolescentes com colesterol alto. Eu tenho um paciente com 16, 17 anos com colesterol elevadíssimo. E isso é muito importante, porque a partir do momento que elas já têm o colesterol muito alto, elas podem desenvolver placas de forma muito precoce. E isso levar a doença que a gente vai chamar de aterosclerótica, que é quando o colesterol vai inflamar os vasos, a gente vai criar placas e sobre estas placas doenças. Então olha a importância da prevenção. E nesse momento onde a gente faz o atendimento, a gente tem que entender como um toque, é um touch. Então nesse momento eu converso com o doente e falo da importância dele cuidar da saúde dele. O nosso corpo é como um santuário e ele precisa de uma poupança. Então assim, a gente quando está jovem, a gente pensa assim, será que eu faço uma previdência privada? Não é isso? Eu vou fazer uma previdência privada, porque daí quando eu tiver 60 anos, a previdência privada a gente faz. Mas a gente fez caminhada, a gente fez a poupança do músculo, a gente fez a poupança do alimento, a gente comeu direitinho. Então, essa caminhada do adulto jovem, né, a sua fase mais madura, trazer para ele nessa fase de amadurecimento, né, de grande movimento, pequenas pausas para que ele possa enxergar suas múltiplas dimensões e ao mesmo tempo também fazer a poupança do templo dele. Porque se ele tiver o dinheirinho dele lá no final da previdência privada para ele viver, onde é que ficou a saúde dele para viver essa vida que ele tanto planejou no futuro? A gente poderia passar horas aqui falando sobre essa questão do futuro, porque a gente vive em qualquer lugar, menos no presente, né? Sim. Então, aqui nesse momento, o que a gente está vivendo? A gente está conversando sobre um problema muito sério de saúde, né? E estamos tentando a gente está tentando chamar a atenção das pessoas para como é importante olhar esse indivíduo em todas as suas dimensões, né? No corpo que pode estar doente, nessas emoções que talvez não estejam tão ajustadas, que vão levar a um quadro de doença, ao mental cada vez mais conturbado num mundo tão acelerado, fazendo com que ele adoeça, né? Então, a prevenção da doença cardiovascular ela é muito ampla, né? E as dimensões do ser humano também. Então, a última diretriz brasileira de prevenção de doença cardiovascular traz como um dos pilares da prevenção a espiritualidade. Olha que bacana. Um dos pilares de enfrentamento e de prevenção é ter uma espiritualidade. E espiritualidade é a gente entender que não é uma espiritualidade, esta palavra não é uma religião, esta palavra não é uma definição, isso não é espiritismo. Espiritualidade é a minha experiência com aquilo que está além do nosso alcance e que a gente entra em contato nesta vida, né? Para quem acredita em outras vidas. Então, a espiritualidade é a nossa experiência pessoal. Então, ter essa espiritualidade, ter essa ferramenta de enfrentamento é muito importante, né? Então, também funciona para a prevenção cardiovascular. Então, de novo, trazendo a importância desses múltiplos pontos, né? Essas múltiplas dimensões do ser humano para o seu cuidado, né? Acho que eu vejo mais ou menos assim, sabe? É um todo, né? É um todo. O corpo é um organismo complexo, né? Não adianta tratar apenas um pontinho ali. Fiz a previdência privada, aí eu pego e como Doritos todo dia. Eu adoro Doritos, tá? Eu falei do Doritos Quem não gosta? Porque Doritos é comida mexicana, assim, eu gosto bastante de comida mexicana, né? E aí uma das alimentações que a gente trabalha bastante, às vezes, é com comida árabe, né? Comida árabe é super saudável, né? Então, assim, a gente tem outras proteínas vegetais incluídas, né, em cardápio. Então, eu acho muito bacana. E a minha segunda grande paixão vem na comida também. Porque o comer, né, o alimentar-se, quando você fala para uma pessoa, você vai falar, por exemplo, a gente tem dados, né? Dados científicos.
Se eu consumir mais do que 175 gramas de carne vermelha por semana, isso não é bom para a saúde. O ideal é que a gente consumisse 25 gramas por dia, carne vermelha uma vez por semana e estava ok, dando preferência para outros tipos de carne durante a semana. E a gente lembrar também que proteína não é só carne, não é só frango, não é só peixe, é ervilha, é grão de bico, né, é feijão. A proteína vegetal está presente no nosso dia a dia, né? Mas a comida, ela não é só um alimento, ela não é só um combustível, ela é uma expressão de um povo, né? Ela é uma expressão cultural, né? E aí, imagina o Brasil, olha o tamanho do Brasil. Como é que você vira para um gaúcho e fala para ele, não, tu não vai comer carne. 25 gramas por dia. Tu vai comer só 25 gramas por dia. O cara chega para mim e fala assim, doutora, a senhora é maluca. Eu vou comer meu churrasco todo dia, tô fora de cogitação, né? Ou vai virar para um baiano e falar que dendê nunca mais. Não, gente, tem uma cultura ali, né? Tá arraigada no povo. Então a gente tem que tratar esse ser humano nas suas diferentes dimensões e adequar tudo que a gente tem de informação, porque tudo isso é uma medicina muito baseada em evidência, isso aqui não é nada baseado em achismo. Pegar toda essa literatura forte, parruda que a gente tem, né? A gente tem um respaldo científico bem potente para poder fazer essas orientações, trazer essas orientações individualizadas, né? De acordo com a cultura, com as crenças para esse indivíduo. Então o trabalho diário é esse. Então pegar esse indivíduo jovem e falar, gente, a propaganda do banco está funcionando super bem, porque todo mundo faz previdência privada. Mas a gente, na saúde, a gente não está funcionando bem, porque ninguém está fazendo poupança de saúde, né? Então acho que o Setembro Vermelho, ele tem esse sabor da gente falar, o que eu não tratei, vamos tratar, o que não tem diagnóstico, vamos descobrir, e aquilo que eu ainda não sei, vamos prevenir. Só para a gente finalizar, então, queria que a senhora aproveitasse, reforçasse um pouco o convite para a jornada cardiológica, virada cardiológica. Virada cardiológica. Que acontece nos dias 26 e 27 de setembro. Então, eu quero chamar todo mundo da área da saúde. É com imenso prazer e com muita alegria que eu, professor Thales, professora Bela, todos os alunos discentes, a Carmela, que é agora a nossa atual presidente desse evento, todos juntos convidamos vocês para participarem. Ele é feito com muito carinho e com muito entusiasmo. Ele é uma forma da gente difundir o conhecimento sobre doença cardiovascular. É um evento totalmente gratuito, porque a gente entende a informação como fundamental e porque é um convite mesmo. Eu quero que vocês se sintam acolhidos nesse convite, para que juntos a gente difunda esse conhecimento. Que todos os alunos de medicina, de enfermagem, de psicologia, de fonoaudiologia, da odonto, de todas as áreas afins, né, venham para esse congresso com a gente, né. São 24 horas aí de palestras incríveis com profissionais que vêm de fora de Bauru e a gente espera para vocês aqui no Teatrão. Queria agradecer mais uma vez pela participação da senhora. Eu que agradeço, vocês são muito gentis, eu fiquei extremamente feliz. Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.